Olá, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3715 de 2019, concedendo a chamada posse estendida de arma de fogo em área rural. Então, logo o projeto foi aprovado, começaram a surgir as análises a respeito do texto, quase todas com um tom absolutamente crítico a respeito dessa proposta, principalmente como ficou o seu teor, tendo em vista que, no âmbito da propriedade do indivíduo, já estaria ele autorizado a exercer a posse de uma arma de fogo que tenha registrada por toda a extensão do imóvel. Portanto, esse projeto de lei seria um projeto inócuo, desnecessário, tratando-se, em verdade, de uma grande enganação. Mas será que isso é rigorosamente verdadeiro? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo, já lembrando a quem está por aqui que não deixe de registrar sua avaliação sobre o nosso conteúdo, compartilhar o nosso material, se inscrever aqui no canal e ativar as suas notificações. Quem já é inscrito aqui no canal há mais tempo certamente já viu um vídeo que há aqui publicado, no qual analiso a possibilidade de andar armado pela fazenda. Se você ainda não viu esse vídeo, ele está aqui no card. E de acordo com as informações que nós temos ali analisadas naquele vídeo, é sim direito do proprietário rural exercer a posse de uma arma de fogo que tenha registrada em seu nome por toda a extensão da sua propriedade, tendo em vista o conceito que é estabelecido no artigo 5º do próprio Estatuto do Desarmamento. Então, do ponto de vista técnico, não seria necessário ter um novo projeto de lei, uma alteração no texto legal para assegurar, de fato, esse direito. No entanto, essa questão tem uma peculiaridade. É que, embora o entendimento técnico a respeito da matéria sempre tenha sido esse, ou seja, o de que a posse de arma pode ser exercida em toda a área da propriedade do indivíduo, essa questão não era 100% pacífica. E, vez por outra, nós nos deparávamos com decisões judiciais no âmbito dos tribunais, trazendo uma interpretação restritiva para o conceito de posse e configurando não como posse, mas como porte, caso o proprietário da arma estivesse com ela fora da sede da fazenda, por exemplo, em um pasto, na lavoura, buscando um gado. Então, essas situações, ainda que equivocadamente, eram, em alguns tribunais apenas, repito, enquadradas como situações em que se exigia o porte de arma. Daí o mérito desse projeto, que é extremamente tímido, sem nenhuma dúvida, que é um projeto que, no fundo, apenas consagra um direito que já existia, mas que tem esse efeito positivo de pacificar essa questão. Situações como essas, vistas em alguns tribunais, de não se reconhecer a posse em toda a extensão da propriedade rural, com a aprovação desse texto e a sanção pela Presidência da República, deixarão de existir, conferindo um pouco mais de segurança ao proprietário rural. É fundamental deixar claro que o texto aprovado pela Câmara não foi o PL 6717, lá de 2016, o projeto do deputado Afonso Ram, que este sim era muito mais amplo, com uma abordagem muito maior a respeito do que ali se chamou de porte rural de armas. Se você quiser saber mais sobre aquela proposta, tem um vídeo aqui no canal também analisando ela, está aqui no card, e a tramitação atual daquele projeto está ainda na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O texto que foi aprovado não foi aquele texto amplo, foi um texto bastante simples, vindo do Senado, que apenas inclui o parágrafo 5º no próprio artigo 5º do Estatuto do Desarmamento, com uma redação bastante simples. Vamos dar uma olhada nesse texto. O que propõe o PL 3715 de 2019 é o seguinte: a inclusão, no artigo 5º da Lei 10.826 de 2003, de um parágrafo 5º com a seguinte redação: aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput,
considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. É apenas essa a alteração proposta nesse projeto de lei que segue agora para a sanção presidencial. Então é uma disposição singela, pacificando a questão apenas para os proprietários rurais. É diferente, repito, do que estava no projeto do chamado porte rural de arma, que estendia esse direito não só ao proprietário, mas também ao trabalhador rural e que trazia alguns requisitos um pouco mais simplificados para acesso à arma. Nesse caso, não há alteração dos requisitos, não há extensão para além do proprietário da terra, é simplesmente se pacificar a questão a respeito dos limites para o exercício da posse. Portanto, é um projeto que consolida um direito que de fato já existia, mas que não pode ser também tomado como inócuo, desnecessário ou uma total enganação, porque vai sim ter uma serventia prática, ainda que seja para corrigir um entendimento judicial muitas vezes tomado de forma atécnica. Algumas pessoas também estão preocupadas com a possibilidade da aprovação desse texto causar uma interpretação restritiva no caso de posse fora de propriedade rural. Ou seja, se o texto diz que para residentes em área rural considera-se os limites da propriedade como extensão ampla para o exercício da posse, poderia-se interpretar que o indivíduo que não reside em área rural não teria esse direito e, portanto, aquele indivíduo, por exemplo, que mora numa casa, não estaria autorizado a ir no quintal de casa armado, porque essa extensão dos limites da propriedade não valeria para um imóvel urbano. Pessoalmente, não acredito nessa interpretação, tendo em vista que, atualmente, no âmbito judicial, para os imóveis urbanos, a extensão da propriedade particular já é, sim, entendida como dependência do próprio imóvel, não havendo maiores discussões. Mas, evidentemente, é uma questão que poderá surgir na interpretação judicial a partir do momento em que casos dessa natureza passem a chegar ao Poder Judiciário a partir da vigência desse novo dispositivo, gerando a necessidade de uma reinterpretação dessa norma. Não acredito que isso vá acontecer, repito, mas sim é um risco que não pode ser desprezado. Em linhas gerais, era isso que eu queria trazer aqui a respeito da aprovação da chamada posse estendida de arma de fogo em âmbito rural, sintetizando que é um projeto que consolida um direito que já tínhamos, mas que não pode ser totalmente tido por desnecessário ou uma enganação. Espero que você tenha gostado desse material. Reitero aqui a solicitação para avaliar o nosso vídeo, fazer sua inscrição no canal e ativar as suas notificações. E eu te aguardo num próximo conteúdo. Um forte abraço.